As pessoas precisam conhecer esse pedacinho de Mato Eu Grosso. Nós sempre tivemos como lema: o caminho faz parte da viagem. E você só sair para chegar no seu destino não fazia muito sentido para nós. Conheça, explore, apoie. Tá no ar mais um Papo 67. O quadro aqui, nós... Aí andamos por mais de uma hora. Eu falei, gente, a gente tá no caminho errado. As pessoas gostam de viagem, gostam de carro, de restaurante, são um monte de coisa. Mas as pessoas precisam de pessoas. Esse casal no trabalho, esse casal só viaja. Vocês ouvem muito isso? O que você fala para essas pessoas? Igual esse nosso papo aqui. Pô, a estrutura que vocês tiveram que montar, a quantidade de câmera, né? Tudo bacana, tudo bem ajeitado. Ninguém vê os bastidores. Ninguém vê, pô, os caras chegaram aqui, falar. Não, é assim, não. Pra você ver aí na sua TV, né? No seu celular, no seu computador. Esse papo aqui que a gente tá tendo foi trabalho. Puxa, eu não conhecia esse lugar. Não imaginava que tinha tudo isso no Mato Grosso do Sul. Tem muito mais, né? Sejam bem-vindos a mais um Papo 67, o quadro que conta histórias de pessoas aqui do nosso Mato Grosso do Sul. E falando em histórias, hoje nós trouxemos um casal que fala de histórias, estradas, caminhos e muito amor, não só pelo Mato Grosso do Sul, mas como um pelo outro. Sejam bem-vindos, Sheila e Paulo, do Caminhos 67. Obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês também. Com certeza. Oportunidade boa estar aqui. Sejam bem-vindos. E para começar, eu quero saber como que vocês tiveram a ideia de criar o Caminhos 67. Eu sei que vocês já são jornalistas, já têm viagens pelo mundo inteiro, mas como é que foi começar o Caminhos 67 aqui no Mato Grosso do Sul, mais precisamente no nosso Pantanal? Bom, posso começar? Fala, começa. Aqui a gente tem que ordenar quem vai falar. Dois jornalistas que falou pra caramba, né? Paixão por carro, paixão por Mato Grosso do Sul, viagem em família. A gente tinha um trabalho, a gente sempre viajou muito, lançamento de carro no mundo inteiro, a Sheila indo testar carro na Lapônia, eu da Detroit, China, em todos os lugares do mundo. Veio a pandemia, bloqueou tudo. A gente precisa continuar conversando com as pessoas, né? A gente precisa falar com as pessoas. Mas estava tudo fechado, né? E os carros, que eram o nosso material de trabalho, que a gente precisava divulgar, sumiram também. Os carros não chegavam para teste, a gente não ia nos lançamentos. Uhum. E aí, eis que a Ford precisava lançar um carro. E aí ligou para a gente, no meio da pandemia. Paulo, o que vocês podem fazer aí no Pantanal para a gente mostrar esse SUV que tem tudo com família? E a gente sempre trabalhou com família, né, Sheila? A gente sempre procurou estar junto, eu e a Sheila, a gente com os meninos crescendo. Aí, puxa, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente estava até lembrando quando estava vindo para cá, a nossa primeira viagem no Caminhos 67 foi ali para o Passo do Lontra, num hotel fechado, Lindo. no meio da pandemia, e a gente ligou pro pessoal lá, falei, gente, a gente precisa sair para ir, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Todo mundo de máscara. Ele falou, pode vir que o hotel está praticamente fechado. A gente com o nosso núcleo familiar, fomos, deu super certo. No meio da natureza, longe da pandemia. E só a gente, né? E foi aí, bacana porque a gente planejou toda aquela questão, nossa viagem, programamos o piquenique, foi aí que surgiu a ideia de fazer o piquenique na estrada. Então, assim, olha, a gente tinha as paradas, mas vamos evitar de parar em algum restaurante e tal, e a gente preparou em casa, mostramos para o nosso público, olha, é seguro viajar mesmo estando na pandemia, porque a gente fez uma parada, fez nosso lanchinho, chegamos lá, estava tudo, acho que estava com 30% da ocupação na época, né? quase Assim, ninguém. tinha quase ninguém, tinha horário para tomar o café da manhã, cada família. Ela Foi loucura de pandemia, né? Porque o grande lance, assim, que para a gente conectar com as pessoas, né? Eu sempre falo, pessoas gostam de viagem, gostam de carros, de restaurantes, né? Gostam de um monte de coisa. Mas as pessoas precisam de pessoas, né? Então a gente quis fazer essa conexão. E quando a gente mostrava a nossa família viajando, né? De cara, como é que você consegue levar seus filhos adolescentes para viajar com vocês? O meu não quer nem saber, né? Porque a gente foi construindo uma história ao longo da nossa jornada de casal, com filho, sempre estando junto, sempre viajando. É muito importante essa conexão com os pais, né? Parece que tem hora que acontece uma ruptura, né? E a gente foi sempre trazendo eles junto. Tanto que hoje os dois trabalham com a gente, né? Uma nora também trabalha junto, a outra é médica, mas está sempre junto com a gente Tudo também. em família. Tudo em família. E essa coisa do piquenique foi muito gostoso, né? E nasceu assim. As meninas falando assim, tio, vamos fazer a nossa receita. Aí fazer um sanduíche, aí nos vídeos que a gente gravava, eu falou assim,
tá uma delícia, mas a receita eu só dou se vocês comentarem aqui no vídeo, tal. Então ficou uma coisa muito gostosa, assim, sabe? E aí virou uma tradição, né? E esse momento do piquenique é muito gostoso, né? E essa questão do caminho em si, né? Porque nós sempre tivemos como lema, o caminho faz parte da viagem. E você só sair para chegar no seu destino não fazia muito sentido para nós. E a gente queria mostrar isso. Por que essa pressa na viagem? Tudo, a gente vai dando aquela informação, passando aquilo que a gente acredita. Por exemplo, você não sair com muita pressa, respeitar, né, a via. Mostrando pequenos, desde um restaurante pequenininho onde oferece, depois que passou essa questão da pandemia, do piquenique, a gente faz paradas, já não mais tanto com o piquenique, a não ser que tenha um trecho que não tenha lugar, mas se tiver, a gente procura mostrar, porque são pequenos empreendimentos, são lojas, restaurantes De beira de estrada, às familiares, vezes, né? prestigiar, mostrar, e você fala assim, nossa, me surpreendeu esse café da manhã. Uma vez a gente foi lá para Alcinópolis, e para aquela região lá é diferente quando você vai aqui para Bonito, quando você vai aqui para Piraputanga, Quidauana, Corumbá, Miranda, enfim, essa região para cá é diferente, mas é mais turística, ela já tem um apelo mais turístico há muito mais tempo, já está mais desenvolvida no nosso Pantanal. Bonito, né? E quando a gente foi para lá, a gente começou a mostrar, nossa, eu não sabia que... Aí a gente olha, aqui para a caminhoneira, que deve ter um bom café da manhã, um quebra-torto para a gente comer, e a gente sempre sai assim, a gente sai já para explorar o caminho e a via até chegar ao destino. E falando em caminhos, vocês prestigiam muito o nosso Pantanal, que é o tema de vocês do Caminhos 67. Mas qual que é o caminho que vocês falaram assim, esse é o caminho mais bonito daqui? Tá, que ela acabou de falar de Alcinópolis. Aham. Eu brinco com todo mundo que eu encontro, né, meus amigos fora daqui de Mato Grosso do Sul. Eu falo, se Alcinópolis fosse na Europa, tinha fila de gente do mundo inteiro para visitar aquele lugar. Sério? É de uma beleza cênica, ali você é a capital estadual da arte rupestre. Mas você tem canyons, você tem cavernas, você tem grutas, né? Eu tive até um déjà vu quando a gente estava visitando lá. O guia, eu tenho dois guias muito bons, Cotonete e Furquim, ele contando uma história dos homens que viviam ali há 12 mil anos, que era uma gruta, e Caçadores-coletores, caçadores né? vinham, os animais e tal. Aí eu fui me afastando dele assim, pô, eu me senti naquele momento. Eu falei, pô, tô quase aqui com uma lança para matar um tigre dente de sabre aqui, sabe? Você se incorporou Pô, inteiro mas ali. foi assim muito Legal. especial. E pô, é um lugar simples, né? Ainda não está explorado como devia. As pessoas precisam conhecer esse pedacinho de Mato Grosso Eu do Sul. realmente não conheço. Não, pô, maravilhoso. Fica do lado de Costa Rica. Aham. Costa Rica tem mais água, né? Você tem as cachoeiras, Salto Majestoso, mas quando você vai para Alcinópolis, você vai na parte seca. E aquele outro lugar, Sheila, que a gente foi que tinha aquele fervedouro, é em Costa Rica? É em Costa Rica. Outro lugar muito especial, né? Muito especial. Parece que você está até lá naqueles fervedouros, lá No Jalapão. Jalapão, né? Só que lá é Água Santa o nome, né? Água Santa. A água brota, e aí eu até cheguei e falei assim, nossa, mas essa água, Paulo, será que essa água, ela é escura? Eu tenho um certo Cor de receio. terra, de areia. Mas não era, é transparente, é o fundo da areia que tem aquela coloração e não tem como você afundar. Então foi uma experiência inédita. Nós temos, eu acho que agora, bem breve, se já não abriu, está para abrir agora em Bodoquena, um fervedouro, perto lá daquela flutuação do Lago Azul que a gente foi, Rio Azul, né? Na verdade chama Rio Azul, uma flutuação em Bodoquena, vai ter um fervedouro parecido com o que a gente vê lá no Jalapão, muito próximo da gente. Eles estavam estruturando o caminho, porque eles têm que fazer, né? Fica Toda difícil a acesso. questão de segurança, tudo é difícil acesso, né? Então, esse fervedouro lá em Costa Rica fica dentro de uma fazenda particular, você tem que ir com guia e tudo. Mas você é pertinho daqui também. Mas só fazendo um parênteses aqui para quem está nos assistindo, que é o seguinte. O pessoal fala assim, pô, mas você tá... E bonito, e Pantanal. Gente, esses aí são hors concours, tá? A gente está falando de novos destinos, Onde as pessoas não que a maioria das pessoas não conhecem, aquele que você anota ali no seu caderninho, ó, pô, vale a pena visitar. Eu, inclusive, já anotei Né? o meu. Bonito, Aos bonito. nomes eu tenho que ir. Pô, Pantanal, ok. São E a gente consagrados, são consagrados. Sagrados. A nossa missão no Caminho 67 é a gente explorar de carro, com amigos ou com família. Inclusive, quando a gente foi para Alcinópolis, a gente estava testando um carro de 6 lugares Fomos e fomos com em amigos. 3 casais. A família inteira. Não, 3 casais.
3 Com amigos. amigos. Com amigos. Uhum. Porque também a proposta, assim, é levar pessoas que querem ir com A a gente. vantagem de ser amigo de vocês, então. É. Olha que maravilha! A experiência, assim, é você mostrar na viagem aquilo assim, quando a pessoa está nos vendo, nos assistindo, ela realmente vai se inspirar. Como é que você viaja? Dificilmente uma pessoa planeja uma viagem sozinha. Uhum. Ela vai programar e idealizar toda aquela viagem, ou vai ser com a família ou com amigos. Então, é justamente isso que a gente mostra. Quando não há possibilidade dos filhos, na hora tudo alinhar, toda a questão de estudo, trabalho deles, a gente convida amigos, a gente viaja com Que amigos. delícia. Né? E lógico que existe alguns momentos de casais que a gente também mostra, mas aí é um destino específico, por exemplo, como a gente foi na cabana do Pachamama, que dali era um destino Que é que lindo. para casal. Casa linda. Né? Então, e aí a gente vai adaptando o roteiro, o destino, né, aliando todas essas circunstâncias para mostrar para quem está realmente vendo, falou assim, não, esse lugar é bacana para eu levar filho, criança, a gente fala, olha, isso aqui é legal, você pode trazer criança. Vocês dão dicas de vários É. lugares. Mas cuidado, viajar com a gente também não é só tem uma ponte legal, eu preciso filmar. Não, tá convidadíssimo. Pô, mas tem uma ponte, às vezes eu preciso passar 3, 4, 5 vezes com o carro para uma filmar de drone, filmar de baixo, entendeu? São vários. Então as pessoas elas têm que ter paciência porque a gente quer realmente mostrar o caminho. Legal, mas os perrengues, né? Falando nessa que você falou de passar na ponte, deve ter alguma coisa, um dia que furou o pneu, vocês atolaram. Conta pra gente uma história que vocês falaram, que perrengue é esse que a gente tá passando? Fala só a sua volta do Pantanal com as meninas do Comer em 6G, né? O que vocês aprontaram? Esse foi o último perrengue, nós fizemos a Rota Gastronômica Pantaneira, que foi aí desbravada pelo chefe Paulo Machado, né? Ele que roteirizou e nós fomos em todos os destinos que ele já tinha feito esse roteiro e a gente foi mostrar, né, o caminho e também degustar toda que deve ter sido maravilhoso. Foi maravilhoso. E um dos destinos mais longos foi a fazenda Baía das Pedras. Embora assim. Bem no Pantanal. Bem no Pantanal. Baía das Pedras, você só chega lá com carro 4x4 na seca ou de avião. Bem né? tranquilo. Então, assim, tipo. E aí a gente tava saindo lá de uma fazenda, de uma pousada em Aquidauana, e de lá a gente já ia direto para a Baía das Pedras por conta de agenda também do destino e nossa agenda para conciliar tudo, junto com as meninas do Comer em CG. E a Annelise, né? E a Delícia, que estava fazendo, foi no lugar do Paulo, né? Eu estava numa outra viagem, não pude ir. Para auxiliar ali tudo, né? A gente... Coração na mão, né? 4 mulheres viajando de caminhonete por meio do Pantanal. O que aconteceu, Sheila? Não tem no GPS. Não tem. A ida foi tranquilo porque a gente seguiu os donos da fazenda, né? O Dói e a Rita, né? Gente finíssima. Pensa em 2 anfitriões que você tá aqui, nós estamos num papo como se estivesse em casa. Lá você se sente em casa, numa fazenda maravilhosa, super estruturada. E aí eles, não, vocês seguem a gente. Mais de 40 porteiras para abrir na ida. A volta foi diferente. O seu Dói pegou e indicou pra gente, olha, até aqui, daqui para frente vocês seguem. E a gente confundiu. Será que a gente vira à direita ou para a esquerda? Aí teve uma hora. Aí, imagina, 4 mulheres dentro do carro, meio. Meu Deus. Não, eu acho que era para virar aqui. Né? Eu falei assim, agora, não tem combustível. A gente não já tem foi. GPS. Não tinha Combustível GPS. na conta. Combustível, a gente já foi. Mapa, seta, essas coisas. Você já foi com combustível. Exatamente. Você já foi com o tanque, você já foi gastando o combustível. Você tinha a volta, porque lá não tinha como abastecer. O caminho não tem como abastecer. Vocês foram com combustível contado. Contado. E aí chegou uns. Bom, eu falei assim, bom, eu não lembro disso aqui, mas já que vocês que estão abrindo as porteiras, disseram que 2 deram opinião para a direita e 2 para a esquerda, eu falei, empate, né? Vamos tentar esse caminho. Aí andamos por mais de 1 hora, eu falei, gente, a gente está no caminho errado. Aí avistamos uma fazenda, nisso a gente encontrou um motorhome que também estava perdido, eles estavam com o Starlink, mas não queriam ligar. Suecos, gente, eu falei assim, o que esses... Suecos perdidos no Pantanal e 4 perdidos se encontram com eles, né? A gente combinou de abrir a porteira, mas vocês estão indo para onde? Aí eles falaram assim, nós estamos indo para a Baía das Pedras. Eu falei assim, com certeza vocês não estão indo, porque ela já ficou para trás, nós já saímos de lá. Não, enfim, eles deram volta, depois eles chegaram um dia depois. Foram altas aventuras. E nós paramos nessa fazenda, eu liguei para ele e falei, olha, estamos perdidos, a gente consegue voltar pelo mesmo... E não tem caminho, tá?
É assim, É no meio quem do conhece É o na batida, Pantanal, né? Na batida. eles falam a bitola, é batida, não existe uma estrada específica. Quando enche, aquilo, você entendeu? Não há assim, mas tão fácil, por que que você não pegou? Não existe estrada, gente, é um caminhozinho, às vezes eles abrem por aqui, se encontra aqui. Então você tem que ter um E você não certo passou cuidado. nem um carro, não tem nem batida Não do tem nem carro. batida. Não. E chegamos nessa fazenda e tal, comunicamos o pessoal da fazenda, falou assim, olha, agora vamos voltar por tanto tempo, a gente calculou pelo tempo que a gente tinha andado para ir, é o tempo de retorno. E aí saímos nessa outra estrada, onde era direita e esquerda, conseguimos chegar naquele ponto e seguimos. E Mas olha, foi um perrengue, assim, foi um perrengue. porque a apreensão era o seguinte, o combustível estava comprado no meio do Pantanal sem comunicação. Então, assim, este era o perrengue maior, mas foi uma super aventura. Eu, assim, eu gosto de lembrar essa história. Registrei tudo, Quase que ficam no Pantanal. registrei tudo nos stories. Assim que teve internet, a gente postou tudo e foi Socorro, super Deus, legal. vocês não veem mais a gente por aí. E falando em viagens, o pessoal deve falar que vocês vivem viajando. Esse casal não trabalha, esse casal só viaja. Vocês ouvem muito isso? O que Muito. você fala para essas pessoas? Eu sei que você já falou que recebe muitas dessas perguntas. Não, assim, porque assim, a viagem é bacana. O trabalho começa depois da viagem, né? Porque quando a gente está viajando, a gente está produzindo conteúdo. A gente chega com uma quantidade absurda de imagem, né? Então tem que chamar o editor para explicar tudo aquilo, é muito complicado. Mas tem gente que acha que a gente está sempre de férias, viu? Vocês não trabalham não, estão viajando, né? Pô, me convida para ir junto. Pô, deixa eu carregar a mala, né? Por isso que eu falo, vem um dia numa viagem com a gente para você entender o que é o trabalho, né? De mostrar tudo, né? Porque quando a gente vê, igual esse nosso papo aqui, pô, a estrutura que vocês tiveram que montar, a quantidade de câmera, né? Tudo bacana, tudo bem ajeitado. Ninguém vê os Ninguém bastidores. vê, pô, os caras chegaram aqui, falar. Não, é assim, não. Para você ver aí na sua TV, né? No seu celular, no seu computador, esse papo aqui que a gente tá tendo, pô, isso aqui é muito trabalho. E a viagem é a mesma coisa, não é fácil, não. Você imagina você demorar 7 horas numa estrada off-road, que foi essa. Só de off-road foram 7 horas. Aí você tá no meio do Pantanal, não adianta, gente, tem mosquito, você tem que estar lá, você tá suando, tá quente, você tem que estar com camisa, Calor. calça, né? Então, assim, e filmando o tempo todo, enquanto um tá na frente, você tá atrás, você vai Não é de todos fácil. os lados para pegar o maior número de cena, para fazer o quê? Para fazer uma edição bonita e tentar trazer o público para esses lugares que às vezes está aqui no nosso quintal e a gente ainda não conhece. Muitos dos nossos seguidores, o pessoal que conhece, a gente fala assim, puxa, eu não conhecia esse lugar, não imaginava que tinha tudo isso no Mato Grosso do Sul. Tem e tem muito mais, né? Muita gente aqui de Campo Grande fala isso pra mim. Nossa, mas vou pro Nordeste, vou pra Santa Catarina, mas a gente conhece o Pantanal, né? É lindo o Pantanal. E vocês têm a oportunidade de mostrar muitos lugares diferentes. E falando em lugares diferentes, qual foi o mais diferente que vocês foram daqui? Daqui de Mato Grosso do Sul, Fora esses que vocês já contaram. Alcinópolis, Sheila, eu acho que assim, daqui de Mato Grosso do Sul, tem algum, pô, assim, impressiona pela facilidade e pela simplicidade. Você estava falando da São Clemente, né? Uhum. Pô, uma fazenda super pertinho. Você chega lá, você tem uma experiência de colher o café, torrar o café, moer o café e tomar o café que você Que fez. legal. Cortar a cana e fazer uma moenda num moinho que tem 150 anos. Você tem que empurrar na mão. Então isso é impressionante Tem pra gente que gente, vai tá? pra Minas pra fazer isso. Pois é, a gente foi lá para ter essa experiência do pé à xícara e você consegue ter aqui. Mas é importante a gente só pontuar aqui, Mato Grosso do Sul, as pessoas, como você falou, quando eu penso em férias, eu penso, pô, eu vou lá para o Nordeste de férias? Ok. Eu não estou falando para você passar todas as suas férias aqui. De repente, aquele feriado prolongado, aquelas microférias, um fim de semana, por quê? Para a gente desenvolver o destino, a gente tem que ser turista. A gente tem que ter as pessoas ali. Então fica o convite para que realmente você vá até e conheça, explore, apoie, né? Porque você está deixando dinheiro aqui no nosso estado, né? Isso é importante. E divulgar, falar de Mato Grosso do Sul, mostrar para as pessoas, né? Isso que é legal. Muito legal. E quem segue vocês ou ainda não seguiu, fica a dica também para vocês seguirem o Caminhos 67, conhecer, porque se a gente fosse contar todos os destinos lindos que tem aqui, tem a Rota 67, a Rota dos IPs que você comentou. Sim, o caminho dos IPs é que você faz bate e volta muito rápido, então nós temos ali 10 destinos onde a gente seleciona,
tem essa rota gastronômica pantaneira, nós temos a rota rupestre, que é essa que a gente falou da arte rupestre, nós temos, e assim, a gente tenta meio que separar, tem Bonito, Bonito tem vários atrativos ali, aliás, Bonito, quem vai uma, duas, três, quatro, cinco, Precisa ir mais sempre uma vez, né? tem algo novo, tem a região de Piraputanga, que Piraputanga lindo. lindo, Point, né? Corumbá, então assim, Miranda, Vamos prestigiar o nosso riquíssimo. Mato Grosso do Sul. E essa é a dica. Se vocês quiserem deixar mais alguma dica para o pessoal que está assistindo a gente conhecer o Mato Grosso do Sul, essa é a hora de vocês. Eu só falo o seguinte: levanta, como diz um amigo meu, levanta do sofá, se planeja, não precisa ter um 4x4 preparado, fazer uma aventura no Pantanal, qualquer que seja o seu carro. Você está de bike, você está de moto, você pode, né, aproveitar tudo que o nosso estado tem. Tem gente vindo do mundo inteiro para visitar o nosso estado e a gente às vezes não aproveita. Então, conheça, prestigie, apoie, né? Porque só assim Mato Grosso do Sul, eu falo, isso aqui vai ser a capital do mundo, vai ser Campo Grande, né? Porque o que está acontecendo aqui no nosso estado, celulose, suco de laranja, o agro nosso, né? Então isso tudo é muito importante. Então eu convido a você a prestigiar os nossos atrativos turísticos. Para mim, esse é o... Deu até vontade de viajar. Vou sair daqui, vou preparar minha mala. Muito bem. Obrigada, pessoal. Foi uma delícia um papo com vocês. Tem vários lugares lindos que a gente poderia falar, mas fica a dica para vocês seguirem o Caminhos 67 para explorarem os lugares e também continuar seguindo o nosso Papo 67 e até o nosso próximo destino. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado.